Fala galerinha, beleza? Ah, que maravilha! Acabei de concluir aqui, corridinha leve para encerrar a semana. Bom demais, suar um pouquinho, queimar as calorias e tava refletindo aqui. Na verdade, já faz um tempo que eu reflito sobre isso e acredito que é interessante, é muito pertinente compartilhar isso com vocês. Deixa eu compartilhar com algumas pessoas específicas, mas aumentar aqui o leque, né? De alcance dessa reflexão. Você parar pra pensar numa caixa de abelha, numa colmeia de abelha, você começa a imaginar essa colmeia como um reino, certo? Um reino animal, acho que é um reino animal. Colmeia repleta de abelha. E aí as abelhas estão lá dentro da colmeia e você não consegue enxergar uma só, né? Mas a partir do momento em que você toca na colmeia e de alguma forma ali agita, você vai começar a tirar as abelhas do seu lugar de conforto, né, do seu habitat, e elas vão começar a sair daquela colmeia. E em algum momento elas vão trabalhar em conjunto para perseguir ali quem colocou em risco o seu lugar de habitação. Por que eu tô falando isso para vocês? Com essa reflexão vocês conseguem compreender de maneira mais clara como que funciona o Império das Trevas e o Reino da Luz. O Império das Trevas é governado pelo o inimigo da nossa alma, que é o diabo, e o Reino da Luz, ele é governado por Jesus Cristo, né? Está assentado em seu trono glorioso no céu dos céus, beleza? Então nós temos um reino e temos um império. No reino existe liberdade e no império existe escravidão. A partir do momento em que você, pela fé em Jesus Cristo, decide se relacionar com Deus, a partir do momento em que você, através da fé, decide viver uma nova vida, a nova vida que Deus ele estabeleceu para você, através da redenção em Cristo Jesus, você é inserido em um reino, certo? Você começa a desfrutar, você começa a gozar dos benefícios desse reino. Paz, alegria, amor, bondade, fidelidade, tudo que existe de fruto do Espírito começa a envolver a tua vida, beleza? Daí tudo bem. E existe um momento em que você está tão cheio e transbordante do que existe nesse reino, que é a tendência, é natural, é espontâneo você começar a transbordar. Você começa a exalar o perfume, né? É o que as Sagradas Escrituras chamam de o bom perfume de Cristo. Você está tão ligado ao rei deste reino, você começa a exalar o perfume dele, né? Tudo em você que existe de virtuoso começa a apontar para Jesus Cristo, começa a lembrar Jesus. E automaticamente você começa a afetar a vida de pessoas, automaticamente você começa a influenciar pessoas, automaticamente você começa a influenciar o ambiente onde você está. Tua casa, nos teus relacionamentos pessoais, no teu trabalho, enfim, na tua cidade. Isso é um efeito assim colateral, digamos assim. E quando isso vai acontecendo, né, às vezes involuntariamente você começa a afetar o império das trevas. Então, falando do reino da luz, do reino de Deus, quando você começa a se relacionar, quando você começa a acessar através do Espírito Santo, né, as regiões celestiais em espírito, quando você começa a ter acesso à sabedoria de Deus, quando você começa a expandir a tua percepção espiritual através da própria ótica do Deus vivo, através da própria ótica do próprio Jesus Cristo, você começa a se sentir livre, você começa a ter liberdade para afetar, e abro aspas, né, assanhar o reino da luz. Então, quando você, por exemplo, decide em algum momento da sua vida adorar a Deus, exaltar, magnificar o nome de Jesus Cristo, você estar ali agitando um reino. É um reino onde existem anjos, arcanjos, querubins, serafins, espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que amam a Deus. Então você começa a agitar um reino e essa agitação ela traz favor à sua vida. Né? Existem anjos que trabalham enquanto você trabalha, existem anjos que trabalham em seu favor enquanto você dorme, enquanto você descansa, na tua saída de casa, na tua chegada. Então, a todo momento, e quanto mais você vai se conscientizando disso, parece que mais você vai tendo acesso. Deus ele quer que você tenha os seus olhos abertos, né, para que você compreenda que esta realidade de vida está disponível para você gratuitamente. E quanto mais você vai entendendo isso, mais você vai criando gosto em acessar. E tem um momento da sua vida que você começa a perceber que isso incomoda o império das trevas. Por quê?
Porque primeiro que a verdade liberta. Então quando você conhece Jesus Cristo, quando você começa a se relacionar com Jesus, você começa a gozar de liberdade. Você começa a perceber no teu coração a afirmação completamente fundamentada de que você é um ser humano livre. Livre do passado, livre da condenação, livre da aceitação, livre dos julgamentos, livre de fulano, ciclano ou beltrano que te magoou, livre de tudo que existe de frustração na vida. Você começa a se ver livre, né? As amarras que impediam de você correr a carreira da fé, elas começam a ser soltas e você começa a andar naquilo que nós conhecemos como a vontade de Deus, que ela é repleta de perfeição, ela é agradável para nós e ela é muito boa para nós. Quando você goza dessa liberdade, né, automaticamente você começa a incomodar o império das trevas. E como que funciona esse incômodo? Você começa a perceber que Deus, em Cristo Jesus, lhe deu autoridade para triunfar sobre principados, potestades, dominadores do império das trevas, que governam o sistema desse mundo, que governam o sistema econômico desse mundo, que governam, às vezes, as estruturas sociais desse mundo. Você começa a se ver livre desses estigmas e começa a se ver como alguém que tem poder e autoridade para libertar pessoas. E aí, quando você começa a libertar pessoas, não que você seja um libertador, mas através de Jesus Cristo você começa a acessar a vida de pessoas e conduzir as pessoas àquele que liberta, o império das trevas ele vai sendo como aquela colmeia de abelha do início, assanhado. Então veja, você vai perceber que em dados momentos da sua vida, às vezes não há uma causa específica, às vezes não há um motivo lógico para tanto sofrimento, para tanta pressão, para tanto cansaço, exaustão física, exaustão emocional. Você começa a se ver cercado de tanta coisa sufocando o teu pensar, sufocando a tua alma, que você às vezes não encontra de início uma explicação lógica para isso. Mas na verdade, muitas vezes é o próprio império das trevas te cercando ou oprimindo a tua alma para que você deixe de acreditar que, em primeiro lugar, você é livre, e segundo, que você é filho de Deus, que você é muito amado por Deus, e porque você é amado, você tem alguém que trabalha todos os dias em teu favor, e aí você começa a se distanciar dessa consciência e começa a ceder às pressões da vida. E essas pressões elas podem vir de inúmeras partes, só que uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Sempre que você se vê diante de situações como essa, a primeira coisa que você deve parar. Lembra do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele sempre virá do Senhor, que fez os céus e a terra, que não deixará tropeçar, vacilar os meus pés. Então, primeira coisa, você tem que se lembrar que você é um filho amado. Porque você é filho, você é amado. Porque você é amado, você é livre. Livre do medo, livre do pânico, livre da ansiedade. Então, começa a encher a tua consciência do amor de Deus. Automaticamente, você vai percebendo que a influência diabólica contra a tua alma, isso é interessante, porque essa influência ela vai reduzindo. Você começa a entender o porquê que o diabo ele tem esse nome, e por que ele é chamado também de inimigo da nossa alma. Porque a alma ali é um componente chave do nosso coração, intimamente ligado ao nosso espírito. E é do nosso coração que procedem todas as saídas da vida. Então se imagine agora como alguém que é uma casa repleta de portas. Essa casa ela é cheia de imóveis assim, de altíssimo valor, de valor incontável. E aí essa casa repleta de portas, cheia de imóveis de valor incalculável, ela começa a ser aberta, e você começa a transbordar em virtudes. As pessoas começam a ter acesso através de você a muitas coisas maravilhosas, não por causa de você, mas por causa do que há em você, da pessoa que reside em você, que é o próprio Deus. Então, o diabo ele olha para isso e percebe, poxa, eu preciso fechar essas portas, eu preciso sufocar as saídas dessa casa, para que outras pessoas não conheçam essa verdade que liberta e para que você mesmo não desfrute daquilo que já existe em abundância dentro de você. Só que muito, mas muito maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. O poder restaurador, o poder animador de Deus,
ele é muito maior, incomparavelmente maior, do que o poder que causa desânimo, que causa fadiga, que causa exaustão emocional, que causa medo, que causa pavor. Então veja, Deus, ele é maior. Ele não é somente o teu Pai, ele é o teu Deus, ele é supremo. E ele é maior do que todas as circunstâncias que se levantam para sufocar a tua vida. Então o que eu quero dizer com isso? Quando você se deparar diante de uma situação delicada, sufocante, fita os teus olhos em Jesus Cristo. Fita os teus olhos naquele que criou os céus e a terra. Começa a mexer, mas não com as tuas emoções. Começa a mexer com o reino de Deus. Como assim mexer com o reino? Começa a tirar momentos específicos do teu dia para clamar a Deus, para buscar ajuda a Deus, para reconhecer o quanto que Ele é bom, para reconhecer o quanto que Ele te ama, para reconhecer o quanto que Ele cuida de você, para reconhecer o quanto que Ele é imensamente gracioso ao ponto de te perdoar de todas as tuas transgressões. Começa a se cercar dessas verdades. Isso acontece quando você se inclina diante de Deus. É através da comunhão com o Espírito Santo. Através de conselhos que você vai em busca, mas com a pessoa certa. Seja com um líder espiritual, seja com alguém maduro o suficiente para te conduzir, para apontar a você um caminho. Então, não toma nenhuma decisão de forma precipitada, respira e começa a descansar no favor de Deus. Começa a descansar nesse amor. Você vai perceber que todo aquele império, toda aquela situação que parecia gigantesca diante dos teus olhos, ela vai começar a se desmoronar. Você vai começar a enxergar as coisas de cima, porque você está em Cristo Jesus e Jesus Cristo ele está acima de todo principado, de toda potestade, de tudo aquilo que existe de governança espiritual, da maldade que rege este século. Você vai se ver em uma vida superior, isso não é soberba, tá? Isso é consciência de que aquilo que está em você, de que a presença que habita em você, ela é maior, extremamente maior do que aquilo que rege este século, tá? E você precisa entender que no céu dos céus, que é o céu onde Jesus Cristo habita, existe fartura de alegria. Quando você começa pela fé a acessar Jesus, acessar o seu amor, você começa em espírito, e o espírito ele não se limita, tá? A tempo, a espaço. Então em espírito você começa a acessar a frequência que rege os céus. E essa frequência ela é resultado de uma pessoa. A pessoa ela muda a atmosfera do ambiente. Logo, no céu dos céus, que é o céu onde Jesus Cristo está assentado em seu trono de glória, este céu ele é completamente afetado, positivamente falando, pela presença de Jesus. E Jesus ele é abundante em amor, em alegria, em satisfação, em paz. Então você começa a acessar uma atmosfera, você começa a acessar uma frequência e melhor do que isso, você começa agora a trazer essa frequência para a tua vida aqui na Terra. Isso é que é o bacana. Você não somente encontra nele socorro, não somente encontra nele ajuda, como também você acaba sendo canal, acaba sendo fonte de vida para muitas outras pessoas. Então nunca é sobre o quanto que você é bom para superar isso ou aquilo outro, mas é o quanto que em Cristo Jesus, através da fé em seu amor e em sua graça, você consegue superar todas as dificuldades e adversidades e no fim você acaba descansando. O fim das coisas é sempre melhor do que o começo delas, beleza? Reflete nisso, guarda essa palavra no teu coração. Um abraço.